Boa noite a todos. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos nós e que, envolvidos nesta atmosfera de muita paz, possamos todos permanecer nessa sintonia que com certeza trará a todos nós essa paz que tanto desejamos. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E vamos tecer alguns comentários a respeito do item 4, os infortúnios ocultos. E é muito interessante este capítulo, porque ele nos remete a algumas reflexões com relação à prática da verdadeira caridade. Porque muitas vezes nós nos propomos a fazer a caridade e acreditamos que aquilo que nós estamos fazendo para o outro é realmente o melhor para o outro. E nesse item 4, os infortúnios ocultos, é muito interessante a atitude de uma mãe, de uma senhora, uma nobre senhora, como é relatado no Evangelho. Fica claro neste Evangelho que essa senhora, ela possuía posses, porque eles dizem em um determinado momento, nesse relato do item 4, que ela deixa a sua carruagem na esquina, repleta de muitos materiais que seriam entregues àqueles necessitados. E ela adentra na casa desses irmãos que ela alegremente, fraternalmente, resolve auxiliar. E ela é recebida com muita alegria nessa casa. E essa mãe, ela leva a sua filha para que ela a acompanhe e auxilie naquela ação caridosa para com aqueles necessitados. Em um determinado momento, quando ela está a assistir aquelas pessoas, a filha lhe pede para que ela lhe entregue algo para que ela também possa fazer a caridade. E é neste momento que a mãe lhe ensina o que é realmente a prática da beneficência para com aqueles que necessitam de auxílio. E ela lhes diz: filha, o que tendes de teu para oferecer a esses necessitados? Se eu lhe der algo para que possas dar a eles, quem estará fazendo a caridade serei eu e não tu. Por que você não me auxilia a cuidar dos enfermos? Aí sim você estaria dando algo que lhe pertence. Ou então, continua a mãe, instruindo aquela jovem moça, aprendes a costurar, a confeccionar roupas para estas crianças. Assim, podereis entregar a elas algo que é fruto do teu trabalho, do teu esforço. Nesse momento, essa mãe, ela está mostrando àquela filha que tudo aquilo que nós levamos aos nossos irmãos numa ação caridosa, todo benefício que nós oferecemos aos outros, necessita que seja fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, não apenas da nossa boa vontade em fazer algo de bom por alguém. Ela está dizendo àquela filha que ela precisa se esforçar, trabalhar para poder servir. Porque
aquela senhora era uma mulher de posses. Ela poderia falar para a filha: ah, nós compramos mais coisas, mais material útil, roupa, alimento para essas pessoas, e da próxima vez você pode entregar em meu lugar. Mas não. Ela diz para ela que ela pode auxiliá-la a cuidar dos enfermos, porque assim ela estaria dando algo de seu. Ou vá aprender a costurar, minha filha, e confeccione roupinhas para essas crianças. Ou seja, vá trabalhar, se esforce com boa vontade, com afinco, e aí sim você vai ter o material necessário, fruto do seu esforço, para doar àqueles que necessitam. Nesse momento, ela está dando um exemplo para sua filha da verdadeira virtude que necessitamos conquistar da forma que o Cristo nos ensinou. Não praticar uma ação caridosa de qualquer maneira, mas como a sua mãe a estava ensinando. Uma senhora nobre que possuía uma situação financeira muito boa, mas que nem por isso deixava de levar a caridade, de fazer a caridade como Cristo nos ensinou. Ou seja, levando amparo material, mas também levando um conforto fraternal, levando o seu carinho, levando sua alegria a todos aqueles que ela visitava, confortando-os e alegrando os seus corações, levando até eles palavras esperançosas. E era através desse seu bom exemplo que ela estava mostrando à sua filha como realmente se praticar a beneficência. Ela estava mostrando à sua filha uma outra realidade. Elas estavam saindo daquele mundo que elas viviam, onde nada lhes faltava, e ela estava apresentando para sua filha uma outra realidade, onde ela deveria aprender a tratar a todos com igualdade, com respeito, com fraternidade, onde ela deveria olhar a todos como verdadeiros irmãos, independente da sua situação social, da sua religião. Ela estava mostrando, através dos seus bons exemplos, à sua filha como verdadeiramente ser útil ao seu semelhante. E esse item é muito interessante porque quando nós observamos a postura dessa mãe ao conversar com a sua filha, ela está realmente procurando mostrar um caminho aonde o bem se faz necessário em todos os instantes. Esse bem maior que precisa fazer parte da nossa vida, ser movimentado em nossa vida em direção ao outro. A verdadeira beneficência que não olha, não questiona o porquê o outro está naquela situação, que não vai se preocupar em julgar primeiro e auxiliar depois, que não vai inquirir, que não vai interrogar o outro que está recebendo o auxílio. Porque fazer o bem, este bem, ele precisa ser uma ação contínua, natural, fraterna, a todos os momentos, principalmente quando diante de nós temos aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que estão angustiados, mas que não gritam as suas angústias, que choram escondidos e por isso não são vistos, não têm a sua dor registrada por aqueles que estão à sua volta. E é por isso que esses infortunados muitas vezes não recebem o auxílio que necessitam, porque nós não temos sensibilidade para identificar esses irmãos quando se encontram angustiados, quando se encontram aflitos, mas eles não se lamentam, eles não se revoltam e por isso muitas vezes nós não conseguimos entender a necessidade desses irmãos,
Porque a necessidade material nós conseguimos registrá-la de imediato, mas esses nossos irmãos que sofrem esses infortúnios ocultos, na maioria das vezes passam desapercebidos. Caminham ao nosso lado, muitas vezes fazem parte da nossa família, são os nossos vizinhos, são amigos muitas vezes próximos e nós não conseguimos identificá-lo, porque nós não temos ainda essa sensibilidade apurada, não temos esse senso de observação aonde nós olhamos, enxergamos, mas sentimos. E nesse sentir, nós conseguimos mensurar um pouco a dificuldade, a necessidade daquele irmão e corremos até ele, não apenas munidos de boa vontade, mas com sentimentos que vão nutrindo a nossa alma, que vão estimulando o nosso coração a agir imediatamente em benefício desse irmão. É por isso que muitas vezes nós, meus irmãos, perdemos a oportunidade e deixamos passar essa oportunidade de verdadeiramente sermos úteis aos nossos irmãos, porque muitas vezes nós deixamos escapar a oportunidade de sermos aquela ferramenta tão importante, tão útil naquele momento na vida daquele nosso irmão, porque nós não conseguimos identificar a sua verdadeira necessidade. E ele sofre calado, porque ele não se revolta e não grita ao mundo que ele está necessitando de auxílio. E muitas vezes agem dessa forma, não é por orgulho, mas simplesmente porque aceitam em muitas situações com resignação aquela ocorrência. Muitas outras vezes, como eu já ouvi de alguns companheiros, porque ao perceberem que existem outros ao seu redor que estão sofrendo mais que eles se calam e sofrem calados. Mas nós precisamos aprender nesse nosso convívio a ter olhos realmente de ver para podermos sentir o que o nosso irmão realmente necessita. E é interessante que tem uma lição no Fonte Viva, onde Emmanuel nos fala sobre isso, é a lição 9, onde ele vem nos falar desta caridade, mas de uma forma muito gostosa, porque nesse capítulo ele fala: estejamos contentes. E quando nós começamos a ler a lição, aí nós percebemos que ele está nos convidando à alegria de servir. Ele está nos dizendo que no momento de praticarmos uma ação boa para o outro, nós precisamos expressar o nosso contentamento espiritual. E no decorrer desta lição, ele faz uma colocação muito interessante. Emmanuel, de posse de uma epístola do apóstolo Paulo, que está endereçada a Timóteo, ele diz o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Olha que simplicidade. Tendo, porém, sustento e tendo com que te cobristes, estejamos com isso contentes. Bem diferente do que nós relatamos no início da nossa conversa, com relação à senhora que possuía posses para auxiliar. Emmanuel, nesta lição, ele se apropria da epígrafe desta carta de Paulo a Timóteo, que simplesmente diz a Timóteo que fale àquela comunidade que se todos têm como viver, se tem alimento, se tem o teto e se eles têm com que se cobrir, que eles estejam felizes. E vai além dizendo: estejam felizes e dividam
Dividam o que vocês têm, o pouco que vocês têm, com os outros, os mais necessitados. E aí ele continua dizendo que para auxiliar ao outro, fazer a caridade, não é necessário a bolsa cheia, porque a caridade é fonte que nasce e jorra do coração, e que eles podem compartilhar o pouco que eles têm com esses irmãos que possuem muito menos que eles. Então, o que nós podemos observar comparando esta lição do Fonte Viva, essa lição número 9 do Fonte Viva, com o item 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Quando ele diz, tendo, porém, o sustento e com que se cobrir, estejam todos felizes, porque nós estamos recebendo de Deus tudo o que nós precisamos para bem viver. E mesmo que em determinados momentos consideremos que é pouco que nós temos, esse pouco dividido vai ser muito para aquele que necessita. Então, meus irmãos, praticar a beneficência vai muito além do que simplesmente praticar a caridade moral. Quando fizermos o bem ao nosso próximo, observemos de que forma estamos levando este bem até ele. Que exemplo estamos dando àqueles que estão à nossa volta, lembrando aquela senhora lá do Evangelho que levava a filha para que ela aprendesse através do seu bom exemplo como realmente praticar a beneficência, como realmente praticar a caridade que transcende simplesmente a entrega material. É aquela caridade onde você se doa, você dá o que aquele irmão necessita, mas você também se doa através dos teus melhores sentimentos. E para que nós possamos entender a colocação de Emmanuel nessa lição do Fonte Viva, este item 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, eu lembrei de uma historinha muito simples, que relata que há muitos anos atrás, essa história é muito antiga, um homem, ele resolveu construir uma casa muito bela, só que ele mandou que em todas as paredes fossem colocados espelhos. Ele ordenou que queria naquela casa toda ela revestida de espelhos. E foi nesse momento em que ele se fechou, vivendo naquele mundo, olhando para as paredes com espelhos. E olhando para todos os lugares, ele só via a sua própria imagem. Mudava de cômodo a sua própria imagem através daqueles espelhos. E aquele homem, ele começou a se olhar e ele se achava feio, ele achava que tinha muitos problemas, ele se achava gordo, ele achava que estava ficando careca, porque ele só se olhava. Até que, com o passar do tempo, os espelhos começaram a cair. E quando começaram a cair os espelhos, ele começou a ver pela janela. E ele viu que passavam pessoas pela janela. E mais espelhos foram caindo, outras janelas foram surgindo, e ele começou a se colocar diante das janelas, nos vários cômodos, e perceber que passavam pessoas cabeludas, carecas, pessoas bonitas, pessoas não tão bonitas, pessoas gordas, pessoas magras. E ele achou interessante ver aquele movimento daquelas pessoas. E o que ele fez? Ele abriu a porta e começou a olhar as pessoas que passavam do lado de fora. E aí ele começou a ouvir o que as pessoas falavam. E ele começou a perceber que várias pessoas falavam coisas alegres, outras relatavam sua dor, seu sofrimento. E ele começou a achar interessante tudo aquilo que ele ouvia e via, porque ele agora não estava mais dentro daquela casa olhando só para as paredes com espelhos. Ele olhou pela janela, ele viu pessoas, ele se interessou e começou a querer ouvir. Abriu a porta e na frente da casa ele começa a ouvir vários discursos, reclamações, ele vê brigas, ele vê pessoas alegres, pessoas tristes,
pessoas que desabafam, pessoas que dão muitas risadas, mas também pessoas que choram. E aí ele resolve sair da frente da casa dele e andar pelas ruas. Andando pelas ruas, ele percebe outras pessoas, outras situações, ele escuta outros relatos e aí ele começa a se emocionar, a sentir, a sair daquela zona de indiferença e ele começa a perceber que existe vida além da sua própria vida, que existem pessoas que amam, que sentem raiva, que choram, que sofrem, pessoas que precisam de auxílio e pessoas que se dispõem a auxiliar. E aquele homem começa a ver e sentir a vida dentro de um outro contexto, saindo daquela zona aonde ele vivia, olhando a sua própria imagem, acreditando que os seus problemas eram os maiores do que dos outros, porque ele vivia em um mundo somente seu. Mas aí os espelhos desapareceram, as janelas surgiram, a porta se abriu e ele vislumbrou um mundo totalmente diferente quando ele começou a andar, a caminhar e a observar as pessoas e permitiu que a sua sensibilidade o levasse a sentir que existem pessoas que necessitam ser ouvidas com paciência, que precisam ser auxiliadas com carinho, que precisam receber de nós tudo aquilo que elas precisam para terem uma vida melhor. Que possamos nós atuar na vida de todos aqueles que cruzam o nosso caminho através da beneficência, de uma forma natural, de uma forma fraterna, de uma forma contínua, para que nós possamos, ao levar o nosso auxílio, fazer com que o outro se sinta merecedor daquela nossa ação e ele se sinta envolvido pelo nosso contentamento, nosso verdadeiro contentamento em auxiliar. Que possamos refletir sobre esse item 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, e esta lição número 9, estejamos contentes, do livro Fonte Viva, que com certeza, ao lermos e refletirmos mais profundamente, refletirmos com a alma, nós vamos perceber o quanto nós podemos auxiliar os nossos irmãos, mesmo que eles não chorem diante de nós, que eles não gritem as suas necessidades, que eles não se revoltem, mas nós teremos a nossa sensibilidade aguçada, fazendo com que nós possamos olhar para ele e sentir no nosso coração a sua verdadeira necessidade. E aí sim, nós estaremos fazendo o que o Cristo nos ensinou. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Faça com amor por aquele que caminha ao teu lado e por aquele que a misericórdia de Deus concede que adentre em teu caminho para que você tenha a grata oportunidade de auxiliar. Uma boa noite a todos, que permaneçamos todos em paz e que as bênçãos do nosso Mestre Jesus nos abracem.